a restaurarmos a ação de Deus na nossa vida, ao aproveitarmos as oportunidades para abrir o nosso coração, a nossa vida, a ação de Deus. Transformar o tempo no qual nós estamos inseridos e sobre o qual nós não temos nenhum controle, na oportunidade de Deus agir na nossa vida, na oportunidade da ação de Deus em nós e através de nós, remindo o tempo, dias maus, dias de muita maldade que nós vivemos, maldade estampada em todas as notícias que vemos. Nós precisamos saber remir o tempo, usar o tempo que passa. Terminamos o ano, estamos iniciando o outro, e como será? E como viveremos? E como usaremos esse tempo a mais de vida que Deus tem nos concedido? Precisamos não desprezar as oportunidades de adoração que Deus tem nos concedido. Não desprezar as oportunidades de estarmos na presença do Senhor. Não podemos desprezar a oportunidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, no estudo da palavra, na meditação, na oração. São maneiras de nós resgatarmos o nosso tempo, porque muitas vezes temos vivido numa correria insana, correndo atrás do vento, e nunca damos a Deus a oportunidade de agir em nossa vida. Deus nunca tem a oportunidade, porque o nosso tempo é todo nosso, e nós raramente remimos o tempo. É tempo de resgatar, de comprar de volta, de você fazer isso na sua vida, tomando essa decisão. Agora, hoje nós queremos considerar a exortação que está no versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz que nós devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor nestes dias que estamos vivendo. Você sabe a vontade do Senhor para a sua vida? Você sabe o que Deus quer para você durante este ano? E saiba de uma coisa: nada nesta vida é mais importante do que conhecer e fazer a vontade de Deus. Nada. Você pode ter tudo na vida, procurar tudo, mas nada é mais importante do que saber qual é a vontade do Senhor e fazer esta vontade, praticar esta vontade. Nós nos lembramos de Jesus lá no Getsemane, orando naquele momento de angústia, dizendo: Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Não se faça a minha vontade, mas a Tua vontade. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Ele disse: seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o desafio que nós precisamos aprender, que Jesus nos ensina e que a palavra nos ensina. Mas o que é a vontade de Deus? Como ela se manifesta? Como nós podemos entendê-la? Em primeiro lugar, a vontade de Deus não é uma vontade egocêntrica, egoísta, dos deuses pagãos, dos deuses criados à imagem e semelhança do homem, dos deuses das religiões que nós temos no mundo, que são deuses egoístas, que são deuses que exigem que eles sejam reconhecidos, porque senão eles ficarão irados e vão castigar as pessoas. O Deus da Bíblia, a vontade do Deus da Bíblia é diferente. É uma vontade cheia de graça e de amor. É uma vontade que se expressa na sua misericórdia a nosso favor. Assim é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor se confunde com o seu propósito. Porque aquilo que Deus deseja é aquilo que Ele realiza. A vontade do Senhor, porque se Deus não conseguisse realizar o que Ele quer, se a sua vontade não fosse realizada, Ele não seria Deus. Ele seria como um de nós, que às vezes queremos alguma coisa, temos vontade, mas não conseguimos realizar aquela vontade, aquele desejo.
Mas Deus, na sua soberania, Ele tem o seu propósito para a nossa vida, para a vida deste mundo. E certamente isso vai se cumprir, porque a vontade do Senhor, ela se realiza como um Deus soberano. E na verdade, não há poder nesse mundo capaz de se opor à vontade de Deus. Podemos ver essa vontade do Senhor expressa nas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ver essa vontade se cumprindo nos nossos dias. Podemos ver essa vontade na certeza de que o Senhor Jesus voltará, segundo a vontade de Deus. Por isso, conhecer esta vontade, como diz o apóstolo, compreender esta vontade, é de extrema necessidade, de extrema urgência, para nós como igreja, para nós como crentes individuais. Precisamos compreender esta vontade. E nós podemos falar, em primeiro lugar, de uma vontade geral de Deus. De uma vontade, essa vontade geral de Deus, ela está revelada na Escritura Sagrada. É a vontade de Deus para todo este universo. Especialmente a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo eleito. A vontade geral do Senhor, Deus revelou na sua palavra. E ela é para cada um de nós, e é para a sua igreja, para o seu povo. Ela também fala ao mundo incrédulo. O mundo incrédulo toma conhecimento dessa palavra da criação, da queda, da redenção, das profecias, da volta de Jesus, mas de um modo muito restrito. Deus expressa a sua vontade para a sua igreja, na sua palavra, na sua revelação, na Escritura Sagrada. E essa vontade, é interessante, é uma vontade para todos os povos. Para todos os povos. Não é para um povo específico, não é para uma etnia específica, não é para o habitante do continente africano ou sul-americano ou qualquer outro, mas é para todos os povos. A vontade de Deus ela deve ser observada e conhecida e compreendida por todos os povos, por pessoas de todas as nações. Precisam compreender, entender esta vontade. Mas é também uma vontade para todas as épocas. A vontade de Deus, ela não muda com as circunstâncias, ela não muda com o passar do tempo. A vontade de Deus não é adaptável às circunstâncias mutáveis deste mundo. Vivemos num mundo de um grande progresso material. Vivemos num momento de grandes mudanças na nossa sociedade, na civilização humana, momento de transição. E o mundo quer adaptar a vontade de Deus a essas mudanças. O mundo quer que a vontade de Deus se adapte às circunstâncias que nós estamos vivendo. E nós escutamos e nós lemos que Deus precisa, que a igreja precisa evoluir, que Deus, esse Deus não pode ser o Deus da Bíblia, mas precisa ser um Deus tolerante, um Deus que é amor. E começam a ter diversas teorias, querendo impor a Deus as nossas circunstâncias. Mas o que a Bíblia diz que era pecado há 3.000 anos atrás, é pecado hoje. Deus não muda. As leis morais de Deus continuam válidas para toda a sociedade, mesmo que ela tente mudar e tente viver de outra maneira. Precisamos entender isso. Uma vontade de Deus, essa vontade revelada, geral, é para todas as nações, todos os povos, todas as épocas. E não podem ser mudadas. Nós somos uma geração extremamente orgulhosa, porque nós achamos que somos a civilização mais sábia que já pisou na face da terra. Nós podemos ser a geração que tem mais conhecimento acumulado. A geração que tem um conhecimento instantâneo de muitas coisas.
Mas será que nós somos a geração mais sábia? Eu creio que não. Porque é uma geração que tem usado tudo isso, todo este progresso que Deus tem dado, para andar longe de Deus, para desprezar as coisas de Deus, para zombar das coisas de Deus, para tentar mudar a vontade de Deus e adaptá-la a essas circunstâncias de vida. Mas, irmãos, saibam uma coisa extremamente importante que nós precisamos guardar. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nós precisamos compreender essa vontade para a nossa vida. Quem não quer uma coisa boa, agradável e perfeita para a sua vida? Mas nós queremos impor a Deus a nossa vontade. Nós queremos impor a Deus, a nossa sociedade, uma vontade de um mundo caído. De uma vontade que não é boa, não é agradável, não é perfeita. Quando Deus tem nos oferecido da sua bondade, tem nos oferecido a sua vontade, boa, agradável e perfeita. Vale a pena remir o tempo para compreender essa vontade. Vale a pena você resgatar o tempo da sua vida, tentando compreender a vontade de Deus para a sua existência, para a sua igreja, para esse momento que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar nesses acontecimentos dessa semana que chocou o mundo? O mundo ainda está sem saber o que fazer diante daquelas mortes lá na França e de outras mais que acontecem dentro do nosso país. Violência e violência. Você já parou para pensar onde está a vontade de Deus, o propósito de Deus em tudo isso? Ou você está simplesmente sendo levado pelas opiniões de um lado, pelas opiniões do outro, ou você está procurando compreender, Senhor, por quê? Para quê? Qual o teu propósito? Por que isso está acontecendo? Precisamos ter esse discernimento e saber que tudo acontece segundo o propósito de Deus, segundo a sua vontade boa, agradável e perfeita, e que nada foge ao controle desse Deus soberano. Deus não perdeu a direção deste mundo. Este mundo não está correndo à sua vontade, à revelia, mas está cumprindo exatamente o propósito de Deus, a vontade de Deus está sendo realizada neste universo, neste mundo, para realizar o propósito maior de Deus, que é a volta gloriosa de Jesus Cristo, criando novos céus e nova terra, onde haverá justiça e onde o povo de Deus habitará para todo sempre na presença do Senhor. É para isso que este universo está sendo conduzido. Precisamos aprender que essa vontade é boa, agradável e perfeita. Jesus diz à sua igreja: sede santos, porque eu sou santo. Jesus diz à igreja: não terás outros deuses diante de ti, porque Ele é o único Deus. E nós precisamos de fato e de verdade, meus irmãos, entender isso e buscar compreender qual é a vontade do Senhor, o propósito do Senhor nestes dias maus que nós vivemos. Além dessa vontade geral, há uma vontade pessoal, particular de Deus para a sua vida. E essa vontade tem a ver com as peculiaridades de cada um. Essa vontade particular não está na Bíblia. Muitas vezes nós queremos, diante de uma circunstância nossa, pessoal, nós queremos abrir a Bíblia para achar que Deus está nos dirigindo em certas circunstâncias da vida. Mas essa vontade pessoal não está na palavra. Por exemplo, todos nós, como membros do corpo de Cristo, temos a vontade geral de Deus revelada para nós na sua palavra. Mas como pessoas individuais, cada um diferente do outro,
Deus tem cada um o seu propósito para cada um de nós. É diferente. Temos profissões diferentes. Temos temperamentos diferentes. Temos objetivos de vida que não são iguais para todos. Precisamos saber a vontade de Deus nessas questões pessoais para nós. Essa vontade particular, ela não está nas Escrituras. Não está em pretensas revelações que você possa receber de alguém, para que você possa saber o que fazer. E quantas pessoas têm sido enganadas, têm entrado em circunstâncias difíceis de vida, porque ao buscarem uma direção para a sua vida pessoal, têm caído em mão de pessoas inescrupulosas e que têm dado uma direção totalmente errada, vazia para a sua vida, com consequências funestas. Mas nós vamos descobrir qual é a vontade pessoal e particular de Deus para a nossa vida, por meio de uma vida piedosa, por meio de uma vida consagrada ao Senhor. Quando nós estamos aqui ouvindo uma pregação, quando nós estamos no culto adorando a Deus, cantando louvores, orando, são momentos em que Deus muitas vezes fala conosco, muito pessoalmente, e de repente te dá uma direção naquilo que você estava necessitado. Essa direção, essa vontade particular de Deus para a sua vida, você vai consegui-la vivendo uma vida sábia, de acordo com a palavra de Deus. E como nós já dissemos, a sabedoria, a base da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quem não tem temor de Deus, quem vive uma vida para si mesmo, como ele vai saber a vontade de Deus para a sua vida? Essa vontade pessoal de Deus, ela vem de muita oração, da sua comunhão com Deus íntimo. Porque oração não é você só falar, só você fala com Deus. Oração é o momento que você escuta Deus também falando ao seu coração. Você pode descobrir essa vontade em oração, em reflexão. Deus te deu inteligência. Deus te deu sabedoria para você distinguir e fazer uma análise, uma ponderação, se você deve ir por este caminho ou por aquele. Muitas vezes nós queremos que Deus, né, traça o caminho prontinho para a gente, sem esforço nenhum. Eu sempre me lembro da experiência de Pedro, quando ele foi liberto da prisão. Enquanto ele não podia fazer nada, o anjo tirou lá da prisão, abriu o portão e foi com ele até na rua. Quando chegou na rua, o anjo sumiu. E aí, Pedro, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Como é que eu vou? Aí ele se lembrou de alguma coisa que estava acontecendo na casa de João Marcos e foi para lá. O anjo não o levou lá. Era o momento de uma decisão dele, de reflexão, de sabedoria. A vontade de Deus para ele naquele momento. E assim nós precisamos aprender, irmãos. Precisamos aprender a buscar a direção de Deus naqueles que têm uma vivência maior na fé, são mais experientes. Nós vivemos numa sociedade que se desconsidera a experiência dos mais velhos. Mas a sociedade humana viveu muito tempo nessa dependência daqueles que já viveram mais e têm mais experiência. Mas nós achamos que podemos prescindir dessa experiência de vida e tomarmos as nossas decisões. Por isso, irmãos, precisamos compreender a vontade do Senhor, a vontade geral do Senhor e a vontade particular de Deus para a sua vida. Um exemplo, nós vimos aqui a vontade geral do Senhor, remir o tempo. Essa é uma vontade para a igreja, para todos nós. Precisamos fazer isso, é a ordem do Senhor. Mas como vamos fazer? Aí vem a questão pessoal. Cada um de nós é diferente do outro. Você não vai remir o teu tempo da mesma maneira que outra pessoa. Porque você tem um estilo de vida diferente. Você tem prioridades diferentes. Você tem
uma personalidade diferente. A questão é, todos nós temos que remir. Mas como vamos fazer isso? Busque a vontade do Senhor, pessoal, para a sua vida. Ore, medite, peça a Deus. Veja uma experiência de vida que você tem. E assim nós estaremos então compreendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso a exortação do apóstolo Paulo para nós continua válida. Vede prudentemente como você tem vivido a sua vida cristã. Faça uma análise criteriosa. Como você tem vivido cada dia do ano que Deus te concede. Já se passaram 11 dias desse novo ano. O que é que nós temos feito? Como tem sido o nosso viver? Vamos continuar do mesmo jeito ou temos algumas coisas diferentes para viver? Vede cuidadosamente como nós estamos vivendo. Sejam sábios. Sejam prudentes. Resgate a oportunidade de Deus na sua vida. Não despreze aquelas oportunidades que Deus coloca diante de você. Para que seja o tempo de Deus na sua vida. E você passe essa oportunidade e ela não volte. Busque diligentemente, com todo empenho, compreender qual a vontade do Senhor. Tanto a vontade geral de Deus para a sua igreja, para este mundo. Saiba o que está acontecendo à sua volta. Distinga a voz de Deus e o propósito de Deus em todos os acontecimentos do nosso mundo. E busque compreender qual a vontade pessoal de Deus para a sua vida. O que Deus quer de você, como servo dele, como alguém que foi dotado com capacidades, como você pode servir ao Senhor, que ministério o Senhor tem colocado na sua mão. Busque distinguir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ouça a palavra, ouça as pregações, estude a palavra, leia a palavra. Nós estamos no propósito de ler a Bíblia esse ano. E aproveitando você está fazendo isso, está acompanhando ali aquela leitura, se não está, dá tempo ainda de você resgatar esse tempo. Porque ler a palavra de Deus é algo muito interessante, muito bom, muito agradável. Nestes dias maus, irmãos, em que os seres humanos, a maioria desse mundo, não está buscando compreender qual é a vontade de Deus, mas pelo contrário está vivendo apenas segundo a sua própria vontade, segundo seus próprios interesses. Que nós, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos servos de Jesus Cristo, possamos ouvir essa exortação do apóstolo. Vede prudentemente como vocês estão vivendo a sua fé. Que testemunho nós estamos dando a este mundo incrédulo da nossa fé? Como estamos usando o tempo que Deus nos dá? Para nosso próprio interesse apenas ou para a glória de Deus? Para honrar e glorificar o Senhor? Você conhece a vontade de Deus, o propósito de Deus? E descansa nesse propósito, nessa vontade? Você é capaz de dizer com Jesus, não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Não como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Porque a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita para a minha vida. Viva dessa maneira, meu irmão, minha irmã, que realmente você busque do Senhor esse discernimento, essa sabedoria, e que estes dias deste novo ano sejam dias de um grande mover de Deus na sua vida, de grande bênção de Deus sobre a sua casa, de grande mover do Senhor na vida do seu povo e da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmão.